Pessoal, estamos aí para fazer mais um vídeo, né? Esse vídeo aí, o pessoal tem usado muito argumento. Aqui temos o IA2 versão fuzil, o A2 versão carabina, tá? E vamos mostrar a diferença. E esse fuzil aqui, ó, é um fuzil que a Intervenção Federal adquiriu do Exército, tá? Do Exército ela adquiriu. E esse fuzil aqui foi comprado novo em 2018. Então, a Intervenção, o Exército não doou, a Intervenção pagou por eles, tá, com dinheiro federal. E esse aqui foi comprado novo em 2018. Tá? Então, vou botar uns pontos aqui. Ó. O pessoal tem muito falado que os problemas que o IA2 apresenta é porque eram protótipos de 2012 ou lotes iniciais e tal. E assim, a bravata mais recente é que eles estão em melhoramento, em aperfeiçoamento, estão sendo ajustados a cada lote que sai. Tá? Mas isso é uma falácia, eu vou mostrar para vocês que não tem diferença nenhuma entre um modelo que era do Exército, né, provavelmente mais antigo, e um modelo 2018 aí. Tá? E, enfim, a Imbel ela está trabalhando na adaptação da caixa da culatra do FAL, né, e da armação do FAL, caixa da culatra e armação do FAL, adaptadas para o 556 desde a década de 80, tá, pessoal? Desde a década de 80 ela vem trabalhando nessa adaptação. Primeiro foi o MD2, Imbel MD2, assim, primeiro produzido, né? Teve outros protótipos, mas eu vou falar só dos produzidos, licenciados pelo Exército para venda, autorizados para venda e vendidos para forças de segurança pública no Brasil. Forças de segurança pública que têm o dever de garantir a segurança do cidadão, certo? Eles usam armamento. O Brasil tem um cenário de guerra em muitas localidades, enfrenta criminosos pesadamente armados, então precisa de um armamento de calibre pesado, certo? Para proteger o cidadão, mas esses armamentos precisam ser armamentos de qualidade, armamentos seguros, para que você efetivamente preste uma segurança de qualidade para a população, sem riscos de acidentes, de incidentes, enfim, minimize os riscos, né? Na década de 80, eles começaram o projeto, se chama MD2, e esse fuzil é basicamente um parafal com o tamanho do ferrolho, do cano, adaptado aí para o calibre 556, um receptáculo do carregador, que não é esse, é um mais arcaico, também adaptado para o 556, tá? É uma arma que foi extremamente problemática. A primeira corporação que adquiriu ela foi em 95, foi a PEMERG, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Apresentou vários problemas, logo o Exército, a Imbel tirou ela de fabricação, né? E em posterior, em 97, né, veio o projeto do MD97, que eles fizeram uma caixa da culatra. Eles eliminaram o sistema de ferrolho basculhante, que o FAL usava, o parafal usava, e o MD2 usava, e adaptaram no transportador do ferrolho um ferrolho rotativo. E modificaram o sistema do êmbolo, né? Trocaram o pistão de curso curto arcaico do FAL, de haste única, e colocaram um pistão segmentado copiado do R18. Tá? No MD97 se permitiu, usando o ferrolho rotativo, que eles usassem uma caixa da culatra de alumínio. Então eles passaram a adotar a caixa da culatra de alumínio. Tá? É a mesma caixa da culatra do IA2, tá bom? O ferrolho, o conjunto do ferrolho é o mesmo, a mesma coisa. A mudança maior, né, tá no sistema do pistão, que na verdade não é uma mudança assim de modelo, é o mesmo modelo segmentado do R18, a única coisa que eles fizeram foi diminuir a mola e trocar a posição de inserção do obturador do cilindro de gases. Tá? Aqui no IA2 ele entra pela frente, no MD97 era mais complicado, você tinha que desmontar o guarda-mão, tirar todo o conjunto do pistão para tirar o obturador. Isso aí eu vou mostrar futuramente num vídeo comparativo do MD97 e do IA2, já está pronto, está faltando pouca coisa para a gente soltar esse vídeo. Tá? Quero envolver uma matéria mais completa. Enfim, começaram a vender ali
por volta de 2004, a Força Nacional foi a primeira que adquiriu, e posterior passou outras polícias no Brasil, apresentou vários problemas, tá? E a Imbel logo tirou de fabricação. Por volta de 2008, 2009 começaram a desenvolver, né, o projeto IA2, que é uma adaptação do MD-97, né? Adaptaram o sistema, deram supostamente uma melhorada no sistema de pistão, só o tempo vai dizer, realmente se melhorou a eficiência, eles botaram uma bola maior, e isso aqui melhorou, né? Eles mudaram a posição de retirar o obturador, agora você retira pela frente, sem mola nenhuma, um sistema parecido com o FAL, só que ao invés de pular a mola e o êmbolo, só tira o obturador, tá? No FAL você tirava o obturador, saía o êmbolo e a mola, nele não, só sai o obturador, é bem fácil de limpar, foi uma simplificação que eles fizeram, tá? Mas é o mesmo obturador, só mudou a posição do MD-97. Botaram o guarda-mão de polímero e a tampa da caixa da culatra de polímero com esses trilhos e tal, que eu já expliquei as deficiências, eu vou explicar para vocês as deficiências do guarda-mão dele, vou explicar novamente, e da tampa da caixa da culatra, tá bom? Botaram a coroa de polímero no sistema adaptado, tá? Que a FN já desenvolveu esse sistema, não foi a Imbel, já desenvolveu esse sistema mais simplificado há anos, tá? Mais simplificado do que aquele do parafogo, que você tinha que apertar o retenzinho, assim não precisa, só pressionar, tá? Mas mesmo assim não é um sistema muito bom. Enfim, então essas falácias aí de que sustentam os problemas eram dos protótipos, dos lotes iniciais, eu vou mostrar para vocês que uma arma mais antiga e uma arma mais recente são a mesma coisa, tá? Então não tem mudança aí estrutural ou mudança de acabamento significativo. E vou citar cada problema que essas armas têm, tá? Vou citar em uma só, primeiro vou mostrar a diferença entre uma e outra para vocês verem que a diferença é só a chave seletora, tá? E não é um problema, não é uma modificação interna. Pode dar o zoom, chega aqui perto aqui. A única diferença é a mesma do M964A1 para o M964A1 MD3, tá? Que é essa chave seletora que a Imbel usa, que tem essa trava aqui, esse gancho nesse pino, para não permitir que ela faça a volta para o tiro automático, né? Fique só em semi-automático e segurança, e não vá do intermitente, né? Do semi-automático para o automático. Enquanto aqui na versão militar é a segurança, intermitente, automático, tá? Eles não tem modificação interna, a chave é a mesma, a modificação externa está justamente aqui, ó, nesse ressalto, que agarra ali nessa improvisação desse rebite, tá? Se trocar, essa arma funciona automático normalmente, tá? E a modificação é essa, é a cor, tá? Obviamente. Esse é preto, mas você dá pra ver aqui, ó, quando esse polímero verde do exército começa a desgastar, ele fica todo preto, tá bom? Você pode ver aqui, ó, ele desgasta, ele fica todo preto. Então isso aqui é uma pintura, nada mais. Aqui na coroa também, ó. Você vê que é um tipo de pintura do polímero que em poucos anos já se desgastou, tá bom? Uma diferença estética aí. Deixa eu desmontar para vocês verem que não tem diferença. Ferrolho, mola de retiração. Pino do percussor, mola, ferrolho, pino câmbio, exportador ferrolho, tá? A versão carabina.
caixa da culatra, modo de recuperação. Percussor mola, pino câmbio, ferrolho, exportador, guarda-mão, placas de guarda-mão, tá aí o pistão. Já fiz um vídeo explicando quais são as diferenças dele para o pistão do HK416. É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Esse aqui é mais copiado diretamente mesmo do R18, enquanto o do HK416 é uma modificação do HK, assim, de desempenho, né? de modo de ação própria, tá? O obturador, como eu falei, sai pela frente. Do MD97 é o mesmo obturador, só que você precisa desmontar o sistema todo e tirar ele por aqui. Então isso aqui a Imbel simplificou. E a mola, aumentou o tamanho da mola. O MD97 ele apresentava muito problema de alimentação. Ele tinha uma mola curta, muita gente atribuía ao pistão, tá? Falha de alimentação, alimentação dupla, enfim. Mas também muita gente já está reclamando desse tipo de problema no EA2. E alguns alegam também outros tipos de problema de trancamento que causa a falha catastrófica, mas eu também vou comentar sobre isso no final, tá? Ele é chatinho de tirar também, você precisa soltar essa parte primeiro. Enfim, tudo que tem mola pulando em arma é uma bosta, né? Enfim, geralmente são armas adaptadas. As mais modernas são projetos próprios, dificilmente bota o sistema de mola, por exemplo. Muita gente, o HK416, mas o HK416 é uma arma boa, comprovada realmente, mas a infantaria comum, ela agregou muitas peças ao AR, né? O AR é uma arma simples, você desmonta o AR, não tem nenhuma mola pulando, não tem mola de percussor, não tem nada, porque não precisa. Como o HK416, a ciclagem do pistão aumentou a cadência, ele forçou mais o transportador do ferrolho, e isso causou um impacto maior, causa um desgaste mais rápido do ferrolho, tá? Os próprios fuzileiros navais americanos fizeram relatórios sobre isso, e eles precisaram modificar, né, o ferrolho em si e o transportador do ferrolho, e adicionar uma mola no percussor no HK416, por conta desse impacto maior, ter um risco maior de disparo. Sem a mola do percussor, o AR não tem mola do percussor originalmente, porque não tem esse risco, o transportador é muito leve, o impacto é pequeno, então não tem risco de ocorrer disparo acidental, né, por não ter mola no percussor, mas o HK416 precisou fazer isso. Enfim, tá aí. A haste de operação, pistão, obturador, tá? A gente vai lembrando as coisas ao longo do vídeo e vai comentando, né? É muita coisa para comentar. Então os vídeos acabam sendo longos. Pino do guarda-mão. As placas do guarda-mão. Pistão. Vocês podem ver a caixa da culatra, a armação. Lá fora eles chamam de receptores, né? Receivers. Upper receiver, lower receiver. A gente costuma muito chamar de receptores aqui, mas o pessoalzinho do ED, enfim, uns ou outros gostam de chamar pela nomenclatura nacional, né? A nomenclatura nacional é caixa da culatra e armação. Vou desmontar aqui. Obturador. Depois eu falo sobre essa questão aqui. Vou desmontar logo para a gente não ficar se perdendo. Coisa.
peças, a peça que sofre oxidação rápida, tá? Mesmo peça, inclusive a versão carabina, ela tem a mesma marcação aqui para lançador de granada, tem a mesma porta de gás, tá? Para regular, no caso, quando fica assim, né, na posição A, é a posição de tiro normal, a porta de gases fica para baixo, certo? Aí você faz a ciclagem comum do mecanismo, do conjunto do ferrolho do pistão. Aí quando você gira e coloca na posição granada, ela tampa a porta de gás para jogar toda a energia para a granada, tá? De bocal. Ela joga toda a energia do disparo para a granada de bocal, a arma não cicla, você tem que ciclar manualmente para tirar, enfim, a cápsula que você usou aí para poder fazer o disparo da granada de bocal. Ao contrário do que alguns supostos especialistas aí, aqui ó, dá para ver legal o Gzinho, do que alguns supostos, eu vou mostrar isso também, alguns supostos se apresentam como especialistas aí, disseram que não, EA2 não tem capacidade de lançar granada de bocal, foi os primeiros modelos, negativo, tá? Até hoje, inclusive a versão carabina vem com essa opção aí, tá? A haste de acionamento do conjunto do ferrolho, né? A haste de operação do pistão e o modo de recuperação, a mesma coisa. Aqui, ó, guarda-mão, a mesma coisa, essa mesma porcaria de adaptador de borracha, aqui essa luva de silicone, como eles gostam de chamar, eles gostam de dar nome bonito para parecer que é um negócio legal, mas é uma porra de uma gambiarra, tá? Para ajustar o cano, como eu já expliquei, porque o guarda-mão do MD97, né, que é o mesmo do Parafal, só encurtado, né? E o guarda-mão do Parafal e o FAL, eles se ajustam perfeitamente aqui na massa de mira para prender. Esse polímero do IA2 eles provavelmente não conseguiram moldar dessa forma, então eles acabaram adaptando isso aí e justificam que é para proteger, para aquecimento, mas porra, nenhuma arma moderna que eu saiba, pelo menos nenhuma arma que eu me lembre, agora tem uma borracha aí, enfim. Aqui atrás igualmente não tem fixação, tá bom? Vou mostrar para vocês depois na prática, não tem fixação. Ou seja, só prende esse parafuso na frente, o guarda-mão fica oscilante e utiliza para equipamento de precisão e torna o guarda-mão do IA2 muito frágil, tá? Parte de cima, mesma coisa, tá? Não tem muita diferença. Aqui, aliás, não tem nenhuma diferença, tá? Aqui é o encaixezinho, tá? Aqui encaixa uma parte na outra, se necessário for, tá? Encaixa aí. Enfim. São as mesmas peças. Tá bom? Exatamente a mesma coisa. Aí o cara vai vir, mas o processo de fabricação da caixa da culatra teve uma modificação, antes tinha 30 processos na usinagem e hoje tem um processo na usinagem. Cara, é complicado. E o que isso torna complicado a própria arma da Imbel. A Imbel só tem uma fábrica de arma no Brasil, tá? O dia que tiver uma guerra civil séria, uma revolução ou um ataque externo, muita gente fala que o ideal é ter um fuzil nacional para evitar embargo em caso de guerra. Em caso de guerra internacional contra o Brasil, que venha sendo o nosso território, é uma fábrica só que a gente tem, tá? E é a única fábrica no mundo que produz as peças do IA2. O FAL ainda tem a DSA Arms nos Estados Unidos, talvez mais um ou dois no mundo, ainda não sei se já estão ativas ou não, que poderiam fornecer peças sobressalentes de reposição, enfim, e manter a cadeia produtiva. A Imbel só tem uma fábrica. Tá? O dia que essa fábrica for atingida ou for cortado o suprimento de produção ou a capacidade dela escoar a produção numa caso de algum tipo de conflito, acabou as peças de reposição para o IA2, tá bom? Acabou. Não tem, não vai ter. Não vai se fabricar peça de reposição nem novas armas de reposição se ela for isolada de alguma forma em algum tipo de conflito ou problema econômico, enfim, sabotagem, todo tipo de coisa que pode acontecer numa guerra aí, que a gente conhece
Diferente de equipamentos que tem várias fábricas num país ou várias fábricas no mundo, tá? Ou uma arma, vamos supor o AR hoje em dia, ou o AK, que você pode usar peças que existem em fábricas no mundo inteiro, tá? Mais de 200 fábricas no mundo inteiro. Então essa falácia de que tem que ser nacional porque senão sofreria embargo e tal, é besteira, é balela, tá bom? É balela de nacionalista burro, que prefere às vezes pagar mais caro num produto inferior e que pode pôr em risco a segurança nacional de alguma forma, do que adquirir um produto de qualidade que você vai ter um suporte inimaginável, né? Vários países importantes compram armamentos de outros países, tá, aliados, mas a primeira coisa que eles focam é a questão de reposição, né? Quando não são aliados muito próximos, comprar um material genérico, né, que tenha reprodução ou reposição de vários países diferentes, ou que vai instalar várias fábricas diferentes em seu país. Uma fábrica só se torna muito vulnerável, difícil de proteger, fácil de sabotagem, enfim, uma série de situações. Tá bom? Pessoal, eu montei o pistão e o conjunto ferrolho, só para adiantar aqui que a gente vai comentar aqui, tá bom? Vamos comentar que tem uma folha aqui, eu vou mostrar para vocês, tem uma folha, tá? Para mim são os problemas mecânicos que eu vou citar, alguns problemas ergonômicos, vou citar no final aí o caso da falha catastrófica, vou citar a questão da munição, tá? 223 ou 556 NATO, e aqui foi o que eu citei no começo, tá? Boto os tópicos para não esquecer tanta coisa, acabo esquecendo. Vamos lá, no primeiro, posição da alça e da massa de mira. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é um dos problemas aí do FAL, da plataforma FAL do IA2 do M97. A alça de mira fica na armação, fica no receptor, e a massa de mira fica no cano, né, no conjunto presa aí a caixa da culatra, enfim. A massa de mira, né, a alça de mira na armação e a massa de mira no cano aí junto com a caixa da culatra, no outro receptor, tá? Aqui tem um eixo basculante, alguns alegam que agora é preso por pressão, enfim, beleza. Aproxima aqui, ó. Olha, eu não vou nem forçar para vocês verem, tá vendo como ele oscila? Olha, bem aqui assim, tá vendo? Oscila completamente, tá? Oscila como oscilava no FAL. Por isso que as armas são feitas com a alça de massa e a massa de mira. Com a alça de mira e a massa de mira no mesmo receptor. Vou mostrar para vocês mesmo a versão mais nova, tá? Supostamente versão mais nova, tá vendo como oscila? Pra ver que legal? Ela oscila bastante. Depois eu vou mostrar para vocês com a tampa, com tudo montado também, para não haver nenhum tipo de questionamento. Vou mostrar para vocês. Agora a questão aí da coronha, tá? Coronha frouxa, alguns alegam, tá? Mas aí varia, é desse sistema mesmo, alguns fica frouxa, outras não fica tanto, tá? Essa aqui tá bem firme, apesar do pessoal falar que o modelo mais antigo foi ajustado. Enfim, o modelo mais antigo dava problema, o novo não, então aqui você vê o modelo mais antigo tá bem firme ainda, enquanto o novo aí, ó, tá vendo? Enquanto o antigo ficou bem firme aqui, né? Essa aqui tá com um problema na mola, tá? Acontece esse problema às vezes, aí substitui a mola, fica boa, tá? E depois ela desgasta de novo e volta a dar esse problema, tá vendo? Até para abrir tá um pouco complicado, mas é o mesmíssimo mecanismo. A versão mais nova não dá um problema? Não dá um problema, tá aí, ó. Tá vendo? Você troca a pressão da mola, ela fica justinha e para o problema. Mas é um problema crônico, esse mecanismo tem esse problema, tá?
enfim, não foi resolucionado na nova arma, igual alguns falaram. Tá aí, a nova arma. Agora vamos montar a arma para explicar aí outros problemas para vocês. Aqui, pessoal, para a gente mostrar o próximo problema, tá? Que é o retenho do ferrolho. O retenho do ferrolho fica aqui, é uma péssima posição ergonômica, tá bom? É o mesmo do FAL, tá? Só que o FAL ele ficava dobrado para a lateral. Como eles tiveram que fazer essa caixa da culatra mais selada, esse receptáculo do carregador na caixa da culatra mais selado, para segurar melhor o carregador do padrão Stanag, que no MD2 não era tão bem feito e dava muito problema de alimentação. No MD97 eles fizeram esse receptáculo, é o mesmo do MD97, tá? E continuou dando problema, e eles continuam com o mesmo. Enfim, aqui é um retém de carregador, tá? É o mesmo que tinha no MD97. Desse lado também tem um retém de carregador. No eixo aqui da armação. Enfim, agora eu vou mostrar o problema do retém de carregador aqui, do retém de ferrolho, desculpa. Esse retém, se você puxar normal, ele vai travar certo o ferrolho bem aqui a retaguarda, tá bom? Ele vai travar o ferrolho bem certo aqui a retaguarda. Agora, se der uma ciclagem ruim, ou você desatentamente não puxar corretamente, ele vai travar o ferrolho aqui bem avançado, tá vendo? O ferrolho está aqui bem avançado. Ou seja, quando você insere o carregador e vai alimentar a arma vazia, tá? Vai alimentar, quando você puxar e soltar, ele vai alimentar a arma vazia. A câmara vai estar vazia. Tá? Então, é um problema aí. A versão nova e tal é o mesmo problema, tá bom? O ferrolho está avançado na posição correta e aqui ele é avançado, tá bom? Deu pra ver direitinho? Ó, na posição correta e aqui só travando o conjunto do ferrolho. Quando você alimentar, ele vai alimentar seco, tá bom? Agora vamos para o próximo passo. Alavanca de manejo. Tá, isso aqui é um problema que eu vou explicar no final também. Eu vou explicar só o primeiro problema disso. Às vezes ela é bem saliente aqui, né? Ela não é presa ao transportador do ferrolho, ou seja, quando o ferrolho está atrás ela fica frouxa, ou seja, quando você dispara a arma ela não cicla junto, tá? Ela não cicla junto com o ferrolho, como acontece no AK. Então ela não serve de assistência de trancamento, tá? Não serve no AK quando você tem uma pane de alimentação, você não pode parar para limpar a arma. É o que muita gente que brinca em stand não sabe, é que quando você está em combate, tem situações que você precisa continuar com a arma em combate, tá? Militar que vai para a guerra não carrega a arma de backup, só quem carrega a arma de backup é operador de metralhadora ou operador de algumas outras funções específicas, tá? O militar, em geral, ele só carrega o fuzil, é a arma que ele tem que combater. Na polícia, a gente tem o privilégio de carregar uma arma de backup. É o que, quando dá pane na arma principal, você tem uma arma para safar pane. No combate urbano, principalmente, é extremamente útil isso. Você não tem tempo de parar para limpar. Em combate na guerra, o militar só vai ter o fuzil para trabalhar. Se ele emperrar e tiver numa situação de lama, tiver dentro de um rio, tiver rastejando, enfim, ele não vai ter como parar, pegar o kit, não vai ter um ambiente limpo, não vai ter ali, de repente, uma vala, qualquer coisa parecida, a situação de limpar, de parar para desmontar, para limpar. Até porque você pode abrir, pode pular a mola, enfim. E o próprio militar não vai estar limpo para fazer essa limpeza, então vai ser problemático. Então a maioria das armas, imensa maioria das armas, como a gente vai colocar o link, tem a matéria explicando o porquê da necessidade de assistência de trancamento, tá? Ele não tem. Quando o ferrolho não tranca corretamente, a arma fica inutilizada, tá bom? Fica inutilizada. Então você vai ter que dar o golpe e tentar trancar de novo na pressão. Mas se ele não trancou na pressão da primeira vez, ele não vai trancar da segunda, provavelmente. Tá? Ele vai de novo ter o mesmo problema e você vai perder a arma. Tá? Você vai perder a arma em combate, você vai ter que desmontar ela em situações extremamente complexas e tua vida está em risco. Ah, mas
você põe em risco de acontecer um acidente se você forçar o trancamento. Tá? A AK e algumas outras armas tem na alavanca, como eu já mostrei em vídeo, tem alguns que tem um sistema igual ao AUG, que a alavanca não é solidária, não é presa ao transportador, mas na necessidade você prende ela e força. A própria Israel, né, quando teve problema com o FAL, eles desenvolveram um sistema de assistência de trancamento na alavanca, tá? Uma adaptação, funcionou provisoriamente, mas acontecia muito problema de quebra também, então eles decidiram por uma arma nova. Enfim. E o M16 ele tem aquele botão, tá? Quando os militares americanos começaram a testar as primeiras versões ali no Vietnã em 1962, antes da guerra começar oficialmente para os Estados Unidos, eles levaram a quantidade, testaram, perceberam esse problema, que o M16 também não tem alavanca presa ao transportador, e eles adicionaram aí o Forward Assist, não sei se é essa a pronúncia correta, mas a grosso modo é assistência para frente ou assistência de trancamento, alguns chamam de forçador também, ferrolho, enfim, ele força o trancamento, você continua com a arma ali, mesmo que você vai dar 1, 2 tiros, vai trancar, você vai forçar de novo, vai continuar, porque é a única arma que você tem, e se você não tiver condições de limpar, você vai ficar na mão, tá certo? Um problema que o FAL teve, que eu já expliquei, o E2 tem também, tá? Então socorre também na versão carabina, tá bom? Lá pode haver, se encostar aqui ela não trancar totalmente, você vai ter que ciclar ela totalmente. Às vezes está na situação que você não pode fazer barulho, tá bom? No combate noturno, essa é uma vantagem da assistência de trancamento também, um combate aí sigiloso. Se você não tiver como forçar o trancamento, ou você fazer uma checagem de câmara, se você fizer uma checagem de câmara, ela não vai trancar corretamente, tá bom? Então você pode ter problema de não disparar, tá? Que eu vou explicar futuramente, de não disparar, ou ela, ó, geralmente ela não dispara, tá bom? Geralmente ela não dispara, mas quando ela tranca corretamente, por algum motivo ela esbarra ou dá uma ciclagem ruim, ela pode acontecer de disparar, tá? E esse é um dos problemas que pode causar a falha catastrófica, tá bom, pessoal? Vou explicar daqui a pouco. Vamos para o próximo tópico. Manejar chave seletora de tiro, tá bom? Essa chave seletora absurda aqui, quando você para ela no meio, para ver que tá armada. Quando ela para aqui no meio, tá bom? Se por acaso você não apressa, não colocar ela na posição, se não fizer o clique na posição correta, ela não dispara. A mesma coisa aqui, tá bom? Quando para no clique, ela dispara, tá bom? Então, numa situação de correria e tudo mais, pode acabar colocando no local errado, aquele coisa, tá bom? Só que esse aqui só tem intermitente de segurança, tá? Se estiver no meio, não vai disparar. Não dispara. Chave seletora. A alavanca de manejo solidário já expliquei. O ângulo de abertura. Tá? Eu expliquei no vídeo, mas tem coisas que a gente tem que desenhar, né? Até entrar na cabeça das pessoas. Então, vamos lá. O ângulo de abertura é péssimo, tá? Que é o ângulo máximo. Quando você tira aqui a tampa da caixa da culatra, fica muito próximo, na situação de estresse, se agarrar aqui vai ficar difícil de tirar, tá bom? Por algum motivo, esse eixo estiver obstruído com sujeira, vai ficar ruim de abrir, tá bom? Aqui a gente está em condições ideais com a arma limpa. A mesma coisa ocorre com a versão carabina aí, tá bom? Enfim, aqui é o ângulo de abertura, é bem ruim. Aqui a modo de recuperação, tá? A tampa da caixa da culatra do IA2 não é presa, tá? A caixa da culatra não é presa, ela oscila, principalmente porque a mola de recuperação fica presa nela.
A DS Arms, ela patenteou, inventou uma solução e patenteou de uma tampa parafusada por pressão. Eu já fiz um vídeo mostrando ela no FAL, tá? Ela prende por pressão, sendo que se você parafusar, quando você precisar fazer manutenção no IA2, no FAL, você tira o transportador do ferrolho, o conjunto do ferrolho, pela vareta da mola de recuperação. A mola de recuperação fica na coronha e aí você puxa a vareta. No parafal, no M97 no IA2, devido à coronha ser rebatível, a mola de recuperação fica presa aqui na tampa da caixa da culatra. A DS Arms, para poder usar o sistema de parafuso, ela patenteou um sistema que você solta aqui a mola, você retira a mola e você pode retirar o conjunto do ferrolho. Tá? Não é tão fácil retirar o conjunto do ferrolho, porque se estiver sujo, na arma da DS Arms, se estiver sujo, você vai ter dificuldade para puxar ele, porque não tem nada que force puxar. E o parafal, o IA2 e o M97 botaram a mola presa, né? Você não consegue tirar. E a tampa da caixa da culatra não tem nada que fixe ela, tá? Sendo que elas colocaram uma aba aqui, que caso tenha sujeira, né? Isso não é de desenvolvimento da Imbel, é desenvolvimento da FN para o parafal. Se tiver alguma sujeira, você pode forçar a vir o transportador junto, né, o conjunto do ferrolho, por essa aba que tem aqui, tá bom? Tem uma aba aqui. Vocês podem ver que a mola sai, mas só depois que você retira, porque ela tem essa parte aqui que prende, ela apoia aqui, então você não consegue retirar sem retirar a tampa da caixa da culatra. Por isso que eles não puderam colocar nenhum parafuso, não tem nenhum tipo de parafuso que prenda, é só essas canaletas corrediças, tá bom? Prende, e o transportador do ferrolho fica preso justamente nessa aba aqui para, se tiver alguma sujeira, poder forçar e puxar. Aqui é bem ruimzinho de colocar. Tá? Aqui é a mesma coisa, não tem aí nada. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Não tem nada que prenda ela à caixa da culatra, ou seja, vai oscilar quando disparar, principalmente porque a mola está presa na tampa, ou seja, toda a energia do disparo no conjunto do ferrolho é transmitido para a tampa a cada ciclagem da arma, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, ela oscila, tá? Dá até para ouvir o barulhinho aí, tá vendo? Ela oscila na arma nova, na suposta arma velha, enfim. Pode ver, tá bem justo, tá? E mesmo assim ela oscila, tá? Já mostrei vários vídeos disso acontecendo. Vocês podem ver aqui, ó. Tá ouvindo barulho? Ela, ó, observa aqui, ó, tá vendo? A oscilação. Enfim. Mira de precisão. Pode colocar um red dot aí, ajustar ele para uma distância curta, 150 metros, tá? Que você vai ter um desvio menor. Mas, se você botar uma mira de precisão, ou regular um red dot para uma distância maior, você vai ter uma discrepância aí quanto à precisão, tá bom? Mas a mira do FAL já tem esse problema, está em duas. A mira do FAL, do IA2, do M97 já tem esse problema de estar em receptores diferentes, né? Ou seja, já é desalinhado, você pode regular bastante. Tanto que inventaram aquele mito que é mais importante você agrupar do que você acertar o alvo, justamente porque quando você trava ela em 3 posições, você acaba empurrando o guarda-mão para lá e você desalinha esse eixo, tá? Vamos seguir. Vamos aqui. Problema do o novo pistol grip com uma nova posição, enfim. O país tropical, beleza, sendo que é uma arma feita para o exército, tá? A prioridade sempre foi o exército. O exército pode em missões de paz ou em missões de combate para países diferentes, em climas diferentes. Se, por exemplo, tiver aqui em algum país dos Andes, bastante frio, o militar vai ter que usar luvas grossas de frio para não passar perrengue. Se, por exemplo, uma força expedicionária brasileira foi para a Itália, passou bastante problema de frio lá, for para lá, vai usar luvas grossas. Então, por isso que
aqui o IA2 ele não tem, ele é integral, tá? Todo pistol grip é integral, uma peça só de polímero. Algum gênio fez isso aqui. As armas normalmente tem uma abertura aqui no guarda-mato para você poder usar luvas mais grossas, mais espessas em caso de frio. Ah, Brasil paz tropical, beleza, mas o dia que a gente precisar ir em algum combate ou alguma missão de paz da ONU, nos Andes, em local frio, ou na Europa, ou no Oriente Médio, que tem uma época de inverno bastante frio também, chega a temperaturas muito baixas, abaixo de zero, então você vai precisar usar luvas grossas e aqui você não vai ter essa possibilidade que você tem em outras armas de abrir. Não tem na versão nova, tá? É o mesmo pistol grip aí que não tem essa possibilidade de usar. Ele é todo de polímero, é uma peça só, se quebrar também tem que trocar a peça inteira, tá? Enfim, essa parte já foi. Agora a última parte aí, como é que me perdi aqui? Pistol grip. Vamos então pro problema do guarda-mão. Vamos falar dos problemas do zarelho, a posição do zarelho. Antes era aqui, tá vendo? Ficou o furo, era aqui no parafal, tá? A posição do zarelho. Aqui o zarelho oscilante. Eles botaram o zarelho aqui, fixo, que é uma posição ruim para quem é canhoto, tá bom? Para quem é canhoto é uma posição ruim. No parafal, muito canhoto gosta de prender aqui na coronha, tá? Prende aqui na coronha e quando a coronha dobra, ela fica presa aqui assim, fica numa posição confortável para o canhoto, mas no IA2 não tem essa possibilidade. Eles até fizeram essa coisa aqui, mas não tem furo, então fica ruim de você prender, a bandoleira corre muito, tá? E se correr muito, vai ficar aqui próximo da janela de ejeção, não vai ser legal, tá? Pode acabar obstruindo a janela de ejeção, enfim. E aqui na frente botaram 2 arelhos fixos, tá? Ah, para não fazer barulho e tal, beleza. Só que é uma porcaria. Para você acionar aqui, vai falar aquela hora que o dedo aqui fica esbarrando. Então acaba te dificultando você ter a coordenação motora fina, ela acaba comprometida aqui. Ainda mais se você tiver de luva, tá bom? Ainda mais se você tiver de luva, acaba comprometida. Quando você está com a bandoleira também não é muito adequado. Você perde aquela mobilidade de trocar de uma mão para outra mais facilmente. Você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Esses aí, agora vamos para o problema do guarda-mão, tá? O guarda-mão, aqui tu já viu que ele é adaptado, tá? Eles fizeram um corte aqui, que a alavanca de manejo chega até o final. Eles fizeram um corte. Do outro lado não tem, tá vendo? Eles fizeram um corte bizarro aqui, no metal. Chega bem perto, dá pra ver que é um corte legal mesmo. Não tem acabamento nenhum, só um corte. Fizeram um corte. Improvisadíssimo aqui, mesma coisa, tá? Esse aqui foi improvisado o guarda-mão aqui. Essa parte, desse lado não tem. O guarda-mão, como eu falei, ele não tem fixação atrás, só na frente, então ele oscila, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, na frente, como ele oscila, tá vendo? Em relação à alça de massa, a massa de mira ali. Oscila, tá vendo aqui, ó? A mesma coisa na versão carabina aí, ó. Tá vendo? Ele oscila bastante. Porque ele só é preso por parafuso aqui na frente. Aqui atrás não tem nada que prenda ele. O parafal tinha aquele encaixezinho de metal. No IA2 eles fizeram, no MD97 eles fizeram um encaixezinho de metal maior que protege. Eu vou mostrar isso no comparativo depois com o IA2. Aqui eu vou desmontar para vocês verem como não tem nada que prenda aí adequadamente. Esse pino é ruim de tirar, tá bom, pessoal? Não é um pino muito bom de tirar. Não sempre você tem uma coisa para empurrar ali. Dá para tirar com a mão, mas é chatinho. Aí você desmonta ele só o pino, tá? Desmontou o pino, você empurra para frente para soltar essa travinha que eles fizeram meio estúpida aqui. Aí você tem que desencaixar de uma peça da outra, uma peça na outra encaixada. Um encaixezinho chato de colocar. Até por esse defletor de calor aqui, ó. Bem escrotinho mesmo. Você tem que botar aqui e encaixar esses dentezinhos aqui, ó. Aí a tal luva de silicone, né? Uma borracha meio estúpida. Enfim.
E aí na hora de você... Aqui atrás não tem nenhuma fixação, como eu falei, tá? Não tem, vocês podem ver. É a versão mais recente, como eu mostrei na versão mais antiga, tá? Enfim, na hora de montar isso aqui, essa borracha é mais uma coisa para você perder aí à noite, enfim, você tem que encaixar ela direitinho. Mesmo assim é chatinho de colocar, tá? Mesmo bem encaixado. Tem que encaixar uma peça na outra. Encaixou. Puxa para trás e encaixa aqui. Você tem que passar por dentro dos 4 buracos. 2 do guarda-mão e a borrachinha ali. Pronto, tá travado. Vocês podem ver que ela oscila. Deu para ver legal aí. Esses são os problemas aí principais mecânicos que eu me lembre agora, tá bom, pessoal? Agora, problema ergonômico, né? Não tem retém de liberação do ferrolho, é bastante prático. Você tem que liberar na alavanca. Enfim, para quem é canhoto, tem que largar o pistol grip ou fazer malabarismo. Tá? A chave seletora, 180 graus. Tá? No caso aqui é só 100, mas vamos falar da versão aqui. Eu tenho a mão grande, tá? Aqui, ó. Tenho a minha mão grande. Você precisa fazer 2 movimentos. Você precisa girar, largar e pegar de novo. Tá? Até para fazer direto, mas você inverte a mão, você perde aquela pegada que você tem da ar. Tá? Esses 180 graus bem longos, né? Questão da coronha não ser retrátil é um problema aí para quem tem estatura menor, ou para você operar de algum ambiente estreito, dentro de viatura. Você precisa dobrar a coronha, ou seja, você perde toda a estabilidade de tiro, tá? Atirar com a coronha fechada, dobrada, perde total estabilidade. Uma coronha retrátil, você bota ela curtinha, você ainda tem aqui a estabilidade de 3 posições de tiro, que é o encosto no ombro, a pegada no grip, a pegada no guarda-mão, que é o que dá estabilidade ao rifle, né, ao fuzil, enfim. A posição do retém do carregador, para canhoto aqui não é uma posição ruim, tá? Não é uma posição ruim. Para destro, o retém, para quem tem a mão grande igual a minha, você alcança, mas está bem lá no limite, tá bom? Está bem lá no limite, não é aqui perto. Então quem tem a mão pequena fica ruim, tem que largar, enfim. A posição do retém do ferrolho é ruim, tá? Você não consegue acionar com a mão do grip. Até dá, mas não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito confiável de ser feito, tá? O retém do... Vou mostrar no novo, porque o pessoal gosta do novo, né? A posição do retém do carregador, quando a coronha está dobrada, você não tem acesso aí por aqui, você não alcança, tá? Para quem é destro, você vai ter que vir aqui, tirar o carregador, tá? Você vai ter que tirar ele, inserir aqui. Por aqui você não vai alcançar direito, você não vai ter posição para apertar ele aqui, tá vendo? Quando a coronha está dobrada. Então, não vai ter essa possibilidade aí de acioná-lo. Ele tem um problema dos primeiros M16, no Primor XM16, né? Ele fica muito exposto, ele é bem grande, bem exposto, tá? Aqui tem um desnível bem grande, então se ele encostar alguma coisa no corpo, ele vai soltar o carregador, tá? Essa proteção aqui não dá uma proteção real, porque geralmente o fuzil fica inclinado assim no corpo, tá? A ponta fica um pouco mais para lá. Principalmente devido aqui nessa posição, nessa altura fica porta-carregador e tudo mais, então força ele meio para frente do colete, né? Então corre aí de tocar aqui e soltar o carregador. O carregador cair no chão pode ser inclusive danificado, tá bom, pessoal? Então, eles botaram essa proteção aqui, mas não é uma proteção muito alta, então não oferece uma proteção boa, ele é muito grande, tá? O M16 mais recente, a partir do M16A1, ele tem uma proteçãozinha de ambos os lados, protege legal, mas o IA2 não tem.
posição dos trilhos está aqui na frente. Você tem aí o trilho a 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas, tá? Sendo que a posição deles, você não pode usar ele mais recuado se você quiser, aqui embaixo também não pode, tá? Porque o guarda-mão ele inclina aqui, ele faz essa inclinação, você não pode ajustar, é só aqui e só aqui mesmo. Tá? Se precisar carregar alguma outra coisa aqui, você não consegue colocar ele mais para trás, enfim, não consegue. É uma posição ruim. Ergonomicamente, já falei da posição dos arelhos. Tá? Então, esses são os problemas mecânicos e ergonômicos da arma. Agora eu vou falar para vocês aí rapidamente da situação da pane catastrófica, né? Que é a situação da explosão. Foram armas de teste, foram armas do primeiro lote, foram armas de 2012. Tá? A da Polícia Militar de São Paulo foi de 2015, aquele vídeo. A da Receita Federal mais recente, 2019, se não me engano. Do Exército a gente não sabe a data, mas surgiu agora em 2020 o vídeo. Tá bom? Então, vou explicar dois motivos que geralmente ocorrem. Aliás, geralmente são 3 motivos, mas o primeiro é munição recarregada, tá, pessoal? Munição mal recarregada, mas no Brasil não há o costume, principalmente as instituições, de usar munição recarregada de fuzil, tá? Até usa às vezes de pistola, mas não existe esse costume de usar para teste, nem para teste em stand de munição recarregada de fuzil. Não é uma cultura brasileira, nos Estados Unidos é comum, mas no Brasil não compensa porque o custo sai caro, tá? O custo sai caro, então não compensa usar munição recarregada. Sem falar que você precisa do maquinário e tudo mais, e a maioria das corporações não tem esse maquinário. Tá? Então, vamos eliminar aí a questão. Geralmente, a fabricante nacional, né? As estrangeiras, ela assume a responsabilidade e arca com todos os custos. Tá? As fabricantes nacionais, quando tem problema, não jogam a culpa primeiro no usuário. Culpa da munição, culpa da manutenção, enfim. Como mostrei, tem vários problemas, e eu vou te explicar 2 problemas principais, eliminando aí o problema da questão da munição. Quem quiser papo de cor, não acreditar no problema da munição, beleza. Tá? Mas vamos eliminar aí, vamos falar 2 problemas sérios aí que causam a pane catastrófica. Primeiro, mais comum, a munição fica presa, o projétil fica preso no cano. Tá? A arma não cicla. O que o operador vai e faz? Ele dá o golpe e joga outro. E ele dispara, e quando ele dispara, ocorre aí a pane catastrófica, a destruição catastrófica da arma, aquela explosão da arma. Tá? Segundo, é a questão do trancamento. Às vezes a arma cicla, mas não tranca completamente. Tá? Não tranca completamente. Ó. Ciclou, mas não trancou completamente. Quando você aperta o gatilho, ela dispara, tá? Quando cicla completamente, mas não faz o trancamento correto, ela dispara. Quando você dispara e a arma não está totalmente trancada, ocorre a destruição catastrófica, a pane catastrófica. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Trancou, mas não trancou totalmente. Deu aquela trancadinha meio xoxa. É diferente da situação que eu falei, de bater com a alavanca depois, tá? Estou falando da situação de ciclagem em tiro constante e de repente deu alguma falha de trancamento ali, tá? Ela se destravou, ela vai disparar, tá bom, pessoal? Vai disparar e vai ocorrer a destruição catastrófica. Diferente dela não trancar e você forçar o trancamento. Quando você força o trancamento, por mais que esteja sujo e tudo mais, você forçou o trancamento. Os ressaltos do ferrolho rotativo agarraram ali, tá? Ficaram bem presos. Então, quando ela disparar, não vai acontecer essa... É mais improvável que aconteça essa pane catastrófica. Tá? Como vocês viram os vídeos aí, o pessoal está atirando e de repente ocorre a destruição catastrófica. Tá? Então, provavelmente esse é o problema, foi uma ciclagem ruim e que manteve aí a possibilidade de disparo. Tá? E aí ocorreu uma destruição catastrófica. Munição 223. Munição 223. Como o militar das forças da aeronáutica mostrou, primeira vez que surgiu os problemas lá da explosão da Polícia de São Paulo, a Imbel se apressou e lançou uma nota dizendo que poderia ser o uso de munição 223. Logo em seguida, esse militar das Forças Armadas foi para a Rússia, da aeronáutica foi para a Rússia e usou munição 223 lá. Com o IA-2 funcionou perfeitamente no campeonato de tiro.
todo fuzil projetado para munição 5.56 NATO, tá? Que é a M885, a SS-109, todos eles podem usar a munição 223 Remington, tá? De 55 gramas. Inclusive, essa munição foi adotada, a SS-109, pela OTAN, justamente para que pudesse ser feita a conversão gradual, ou seja, os novos fuzis pudessem usar a munição antiga estocada, tá? Sem problemas maiores, sem problemas graves, enquanto seriam fabricadas novas munições em grande quantidade, uma transição suave, tá? Foi feita desse modo por conta disso. Então, você vai ter, se você usar o 223 nesse fuzil, você vai ter uma degradação de precisão, talvez, mas risco de explosão não, porque a munição 223 ela tem a pressão muito menor do que a munição 5.56 NATO SS-109, tá? A pressão é muito menor. Então, o que pode ocorrer, e o que provavelmente é a recomendação da Imbel para isso, é porque pode ocorrer, como a pressão é menor, pode ocorrer da ciclagem. O transportador do ferrolho do IA2 é muito pesado, é uma arma adaptada, tá? Ele é muito pesado e é uma arma adaptada. Então pode ser que a menor pressão, como eles modificaram o tamanho da mola e tudo mais, pode ser que cause esse problema de não trancar corretamente na ciclagem, e aí sim você disparar com ela mal trancada e ocorrer essa pane catastrófica, tá bom, pessoal? Então pode ser por esse motivo, mas como eles não detalham, eles só vêm falar, foi culpa disso, foi culpa daquilo, mas eles não detalham como funciona e por que ocasiona os problemas, fica difícil. A Imbel, as pessoas têm que entender que a Imbel ela é uma empresa estatal, ou seja, tudo que é gasto lá é dinheiro público, tá? É uma estatal administrada pelo Exército. As empresas estatais têm que prestar contas ao povo, que é dinheiro público, é dinheiro arrecadado dos impostos do trabalhador, meu, seu, enfim, dos militares, os próprios militares pagam impostos, tá? Muitos impostos, por sinal, tá? Então eles também têm direito, todos os militares, inclusive principalmente os que vão para a guerra com essas armas, tá? Eles têm o direito de ter confiança no que eles vão estar usando, porque foi um produto feito com dinheiro público, que vai ser comprado por empresas públicas, por agências públicas, seja pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica ou por força de segurança, tá? Essas forças vão usar o dinheiro público para adquirir essas armas, tá? Então, o mínimo razoável é que se venha a público aí, exponha os problemas, explique os problemas, não contrate um youtuber para falar, tá? Seja um militar, ou mande para algum órgão, algum canal realmente reconhecido aí de armamento. A gente tem o InRange TV nos Estados Unidos, que faz aqueles multitestes muito legais. A gente tem aquele IV8888, tá? Que faz o teste de disparo na íntegra, tá? Na íntegra, sem corte, sem edição, sem enfiar a arma em balde d'água, tá? Então a gente tem aí canais que eles podem recorrer para fazer o teste, ou eles fazerem um teste aberto de repente na LAD e mostrar realmente para o povo aí o que eles estão desenvolvendo, que a gente sabe que tem muitos engenheiros lá que estão desenvolvendo. Eles fizeram um rifle com a tampa da caixa da culatra inteiriça, eles estão estudando a modificação da posição, mas nenhum lote novo de arma da Imbel veio com essas modificações, tá bom, pessoal? Isso aí é importante. Até hoje nenhum deles vieram com essas modificações reais, tá? Modificação de processo de fabricação e tudo mais, tá aí, ó. Estou mostrando os problemas reais que eles têm e não foram solucionados, nem no mais antigo, nem no mais novo, tá? Então a gente espera aí que eles venham a público aí, se apresentem e mostrem realmente para o povo que paga por isso aqui e que vai usar, seja na guerra para proteger o país, seja na segurança pública para proteger a vida do cidadão, vai usar isso aí por muitos anos. Então a gente quer uma coisa de qualidade para o nosso povo, para proteger nosso povo do inimigo externo, para proteger nosso povo do inimigo interno. Tá bom, pessoal? Então espero ter contribuído aí, ajudado, para que venha a ser esclarecido e a gente venha ter um bom equipamento. Muita gente acusa ele, trabalha para outra empresa. Meu canal já falou aí de problemas das armas da Taurus, tá? Ele trabalha para empresa estrangeira. Não trabalho para empresa estrangeira, não sou representante de nada, tá? Sou um combatente que usa essas armas aí de verdade, enfrenta os problemas, sabe explicar os problemas, tá? Eu sei explicar, estou explicando para vocês detalhadamente os problemas. Eu não chego e fico falando um monte de teoria, eu mostro aqui os problemas, tá? E espero que realmente a Imbel é uma empresa séria, de anos aí de mercado,
vem aí se apresentar e mostrar os problemas e mostrar as soluções que eles apresentam, tá bom? Que eu sei que tem engenheiros lá que estão desenvolvendo, mas que ainda não foi adotado por algum motivo, tá bom? Porque a gente já viu vários protótipos, né, apresentados aí pelo Ronaldo Olive, principalmente, dos mais respeitados aí jornalistas do ramo, e ele frequentemente vem apresentar protótipos que a Embel está desenvolvendo, que você vê que eles trabalham as soluções dos problemas que a gente mostrou aqui, sendo que não está vindo ainda nas armas, tá bom, pessoal? Não está vindo, e são soluções que não tem como vir como upgrade, né? Não tem que vir como modernização, não tem como você modernizar certo tipo de coisa, tem que ser armas totalmente novas, tá? Então espero ter ajudado aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.